Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dall'Elaste, sou médico. Esse é o nosso espaço no canal do YouTube para falarmos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um tema muito polêmico, tal do detox. E por que eu resolvi falar sobre isso? Também porque eu percebo que o detox ele se tornou um mercado muito promissor, né? Hoje você entra num supermercado, o que tem de produtos que carregam esse nome detox, e se você for para essas lojas que vendem produtos naturais, né? Como por exemplo Mundo Verde, Tudo em Grãos, essas lojas que têm como objetivo entregar para você um produto mais orgânico, mais natural, dentre os produtos industrializados que essas lojas vendem, bom, então talvez 50% vai ter lá o tal do detox. A gente enxerga detox em bebidas, em rótulos de alimentos, em rótulos de cosméticos, de shampoo, absolutamente tudo carrega o detox. Por quê? Porque isso virou um mercado. As pessoas, os consumidores, eles leem detox, eles pensam assim, eu vou usar esse produto porque eu vou ficar mais limpo, vou ficar detoxificado. E acho que a gente tem que entender o que é o tal do detox para saber aonde você pode investir o seu dinheiro comprando um produto que carrega isso no rótulo ou não, né? Ou se você está só gastando dinheiro e muitas vezes, inclusive, consumindo algum produto industrializado, que embora tenha esse nome no rótulo, ele, além de não trazer benefício nenhum para o teu corpo, ele pode ter lá nos ingredientes algumas coisas que não são interessantes para você. Então vamos entender um pouquinho mais sobre detox? Primeiro que quando eu falo em detox, que órgão que vem na minha cabeça? Vamos até botar aqui, ó, vamos escrever aqui embaixo. Fígado. Samuel, e o rim? Rim também. Rim participa do processo de detoxificação, mas muito pouco, talvez até menos de 10%. 90% ou mais dos processos de detoxificação do corpo são via hepática. E o que é esse processo de detox que acontece no fígado? É muito simples, é mais simples do que parece. O corpo ele produz diariamente substâncias, produz neurotransmissores, hormônios. Além do que você produz, você também ingere coisas, né? A gente passa o dia comendo, ingerindo alimentos, líquidos. Só que tudo isso tem um processo de metabolismo hepático. Vamos pensar assim, ó. Você tomou um remédio. Todo remédio que você toma, engole, ele não está nem ativado. Ele tem que passar pelo fígado para sofrer o processo de ativação, que a gente chama de processo de primeira passagem hepática. Então ele vai passar no fígado, ele vai ser ativado e aí ele começa a fazer efeito no corpo. Aí ele tem um tempo de vida no corpo. E depois ele tem que ser desativado, porque se ele não for desativado, ele não vai poder ser excretado, ou seja, não vai ser eliminado do corpo. E quem é o órgão que desativa? Novamente o fígado. Então o fígado ativa e desativa os fármacos. Eu usei agora como exemplo os fármacos, remédios, né? Você tomou lá uma dipirona, um paracetamol, ele vai chegar no teu corpo, ele vai passar pelo fígado, o fígado vai ativar, aí ele vai ser biodisponibilizado nos tecidos, né? Vai para o sangue, para os tecidos, vai fazer o efeito dele, aí o resíduo que vai sobrar disso volta para o fígado e o fígado, através de um processo de detoxificação, vai desativar esse fármaco para que ele possa ser transformado num metabólito passível de ser eliminado. Ficou claro? Usei o exemplo do fármaco, mas assim, o que o próprio corpo produz, por exemplo, uma mulher, na primeira fase do ciclo menstrual, ela vai produzir estrogênio, ela vai produzir, na segunda fase, progesterona. Esses hormônios que não foram tomados, não foram injetados, eles foram produzidos pelo próprio corpo, eles vão ter que sofrer um processo de detoxificação no fígado para que o fígado consiga transformá-lo num metabólito possível de ser excretado. Senão o corpo não consegue excretar a progesterona, isso não vai sair na urina. Bom, eu estou até agora falando de coisas meio óbvias, né? Mas existem
coisas muito ruins que o fígado também vai ter que detoxificar para eliminar, como por exemplo, organofosforados, que fazem parte do grupo dos pesticidas, substâncias como corantes, conservantes, bisfenol A, xenoestrógenos, tudo coisas extremamente nocivas ao corpo, que a gente tem contato diário com isso, através de intoxicação ambiental, através de alimentação ruim, isso vai entrando em contato com o corpo e o fígado tem que ser o órgão que vai metabolizar tudo isso para poder detoxificar para excretar, ok? Então vocês pensem o quanto trabalho esse órgão tem, esse órgão fígado tem. Será que ele dá conta de tudo isso? Olha, o fígado é um órgão muito forte. Se você botar uma bomba atômica dentro do fígado e explodir, acho que ele vai dar conta de segurar todo esse processo ruim que o teu corpo iria sofrer. Ele é um órgão muito forte. Só que estamos vivendo muito mais. Então antes, quando a expectativa de vida era 37, 40 anos, você sobrecarregava o teu fígado, ele dava conta disso. Hoje, a gente está vivendo muito mais, passando de 70 anos. E o fígado ele vai adoecendo com isso. Outra coisa que também mudou, além de aumento da expectativa de vida, é que hoje, por exemplo, no Brasil, mais de 50% da população tem esse aumento de circunferência abdominal, ou seja, tem algum nível de gordura visceral dentro da barriga. Gordura visceral é um termo muito importante de ser compreendido quando você está pesquisando sobre saúde. Fiz um vídeo no YouTube, está aqui em cima o linkzinho, para você entender o que é gordura visceral. Se você não assistiu esse vídeo, para tudo, assiste e depois volta para cá. A gordura visceral é aquela gordura que se entranha dentro da barriga, ao redor das vísceras. E um dos órgãos que fica muito suscetível à infiltração por gordura visceral é o fígado. Então pensa, além de ele ser um órgão que tem que trabalhar sempre que você come porcaria, sempre que você é exposto a toxinas, a alimentação ruim, o excesso de bebida alcoólica, excesso de toxinas vai fazendo com que você forme gordura dentro do fígado. Então agora você tem um fígado que, além de ter que dar conta dele mesmo, de tentar fazer o clearance, né, a limpeza, tirar essa gordura de dentro dele, você tem um fígado que tem que fazer esse trabalho e ainda por cima continuar metabolizando a cerveja que você toma, o pesticida agrotóxico que você come, os antinutrientes que você ingere. Então esse órgão possivelmente vai dar problema, ele não vai dar conta disso tudo até o teu último dia de vida. E aí você começa a ter então uma dificuldade de promover o detox ideal do teu corpo. E o teu corpo ele começa então a ficar intoxicado por antinutrientes, por metabólitos que não estão conseguindo ser excretados pelo fígado. Tá claro? É complicado. E vai ficar um pouco mais complicado quando eu falar sobre esses nomezinhos aqui. O fígado tem 5 etapas de detoxificação. Uma chamada de glicinação, glucoronidação, sulfatação, metilação e acetilação. Isso aqui tudo são processos de detoxificação do fígado. Então, quando você faz uma dieta detox, né? Vamos fazer um protocolo de dieta detox, que eu faço muito aqui na clínica dos meus pacientes, a gente usa esse termo, uma dieta detox. Será que aquele alimento que você está ingerindo, ele é um alimento que pode detoxificar você? Claro que não, de forma alguma, não existe uma dieta detox. O que existe é que você pode fazer uma dieta por um período de tempo, e obviamente seria bom fazer para o resto da vida, onde você corta, você cessa a ingesta de todos os alimentos que vão gerar uma sobrecarga para o teu fígado. Então, o que é fazer uma dieta detox? É tirar os alimentos com pesticida, então você vai comer alimentos orgânicos, você vai tirar os alimentos transgênicos, que são altamente inflamatórios para o corpo, você vai tirar
alimentos que exigem um pouco do fígado, né? Alimentos não, tipo líquido, café. O café ele não é muito legal para o fígado, não. Ah, mas café não é bom? Sim, café é bom. Se o teu fígado está ótimo, se você está limpo, o café, a cafeína é um antioxidante, consumindo de forma sensata, ele é bom. Mas se o teu fígado não está legal, o café também não é bacana. Então a gente tira da alimentação tudo que pode sobrecarregar o fígado e a gente oferece para esse paciente uma alimentação muito natural, onde tem uma diversidade de nutrientes, de vitaminas, de minerais, de oligoelementos que vão fazer com que ajude o fígado nesse processo. Porque assim, cada processo desses é um processo que depende de algum nutriente, algum aminoácido, algum cofator, né? Por exemplo, assim, ó, a fase de glicinação é uma fase que o nome dela já diz. Ela depende de um aminoácido chamado glicina. Glicina é um aminoácido muito importante. Inclusive, hoje está muito em alta porque ele é um dos aminoácidos, ele é o aminoácido mais importante na produção de colágeno. Então hoje todo mundo quer colágeno, fala-se muito de glicina, porque 40% do colágeno é formado por glicina. Só que a glicina, ela participa ativamente desse processo de glicinação do fígado. Outro processo, glucoronidação. Qual é o aminoácido mais importante aqui? Ácido glutâmico. Ácido glutâmico é fundamental para que essa via de detoxificação aconteça. E se porventura isso aqui não acontecer corretamente, qual o problema? Bom, aqui existe um hormônio que é muito importante, tanto para homens quanto para mulheres, que é o único hormônio que é detoxificado, é eliminado pela via da glucoronidação, que é a testosterona. Então aqui nessa via, você elimina, você desativa, você inutiliza a testosterona. Se você tiver um erro nesse ciclo, você já tem um baita de um problema. Todos os outros hormônios esteroides, entra o cortisol, a androstenediona, a progesterona, a estrona, estradiol, todos esses outros hormônios, eles são excretados, eles são desativados pela via da sulfatação, que é uma via que também não trabalha de graça. O principal aminoácido da via da sulfatação é a cisteína, e aqui a gente precisa também de selênio e vitamina B12. Então, se você tem alguma falta de cisteína, selênio ou B12, você já tem uma dificuldade de detoxificar, de eliminar alguns hormônios. E isso é importante, não pensa assim, não, mas espera aí, se esses hormônios são legais, eu não quero perder eles. Não, você produz hormônios a cada minuto, só que você tem a necessidade de eliminar o hormônio que já fez o seu papel, ou seja, o hormônio foi produzido, ele foi lá no tecido-alvo, ele desempenhou o papel dele, voltou como um metabólito, agora ele precisa ser eliminado. Então você precisa disso, né? Não queira ficar com tudo para si, né? Você precisa eliminar. Bom, aqui eu coloquei em outra cor a fase da metilação, porque eu acho que todas as fases são de igual importância, mas a metilação é minha queridinha de consultório. Hoje eu me preocupo muito com isso, porque assim, se eu pensar qual é a doença qual é a maior causa de morte no mundo, a gente sabe que ainda é o infarto. Em alguns países já é o câncer, mas ainda é o infarto a maior causa de morte. Por muitas décadas, nós atribuímos o infarto ao consumo de gordura, ao aumento do colesterol. E o que a gente fez? A gente deu remédio para baixar o colesterol para todo paciente dentro do consultório. Então o paciente vinha com colesterol alto, a gente dava lá um remedinho, baixava o colesterol e achávamos que com isso estávamos fazendo grande coisa para o paciente. Resumo da ópera, em 20 anos o infarto nunca diminuiu, só aumentou, nunca deixou de ser a primeira causa de morte, ou seja, só ficar baixando o colesterol, obviamente, não é
o que a gente tem como a coisa mais importante que a gente tem para fazer para o nosso paciente dentro do consultório. A metilação, ela é um ciclo que envolve um aminoácido chamado metionina. E a metionina, aqui ela vai passar por algumas etapas. A metionina vai converter em um subproduto chamado S-adenosilmetionina, que vai se converter em um subproduto chamado S-adenosil-homocisteína, que por sua vez vai se converter num subproduto chamado homocisteína. E a homocisteína vai se converter em um subproduto chamado cistationa, que vai se converter num subproduto chamado cisteína. Então, olha só. Eu até vou botar esse ciclo no quadro aqui. Vou botar aqui para vocês olharem. Ó. É bem confuso, estão vendo? Nem tem que decorar isso, tá? Mas, ó, começou com metionina, terminou com cisteína. Qual a importância de terminar com cisteína? Bom, vocês acabaram de ver que sem cisteína você não tem essa fase da sulfatação. E a cisteína, ela vai se juntar com o ácido glutâmico e vai se juntar com a glicina, e essa combinação desses três peptídeos é que vai formar a glutationa, que é um dos maiores antioxidantes do corpo, para trabalhar com controle de radicais livres, de estresse oxidativo. Então você precisa ter essa fase muito bem funcionante, porque você tem que ter a formação da cisteína, não pode travar no meio. E qual é o problema de se travar no meio? Além de não ter cisteína, você tem outro problema, que é a homocisteína. E por que eu falei do infarto? Porque a homocisteína, hoje, ela é considerado o agente mais depositador de gordura nas artérias. É a pior coisa que você pode ter no teu corpo para aumentar o risco de infarto. Ou seja, tudo que a gente botou a culpa aí no colesterol e tal, o colesterol ele só deposita na artéria, formando uma placa de gordura, se você tiver lugar para ele depositar. Ele não gruda em qualquer artéria, ele só gruda na artéria que permite isso. E a homocisteína elevada, ela está intimamente associada a essa precipitação de colesterol na artéria. Samuel, então o legal é não ter homocisteína? Não, tudo na vida é um equilíbrio. A homocisteína ela tem que estar entre um equilíbrio que vai de 5 a 8. Aceitamos até 10 como um limite tolerável, mas não mais do que 10, porque isso daqui não é interessante para as artérias. E a homocisteína só vai aumentar se você tiver um erro na fase da metilação. São 3 as enzimas aqui que fazem esse processo de metilação. Você pode ter um erro em uma das enzimas, em 2 ou até em 3. Essas enzimas têm nomes também feios. Cistationa redutase é uma. Cistationa sintetase é outra. E existe uma terceira que chama MTHFR, metil tetrahidrofolato redutase. Qual é a função dessa enzima? Ela vai pegar o ácido fólico e ela vai transformar em folato. A gente sabe que culturalmente gestantes tomam ácido fólico antes de engravidar para fechar direitinho o tubo neural do feto e tal. Bom, o que a gente tem visto nos últimos anos? Que muitas mulheres, muitas não, né? Vamos falar assim, cada vez mais mulheres têm apresentado polimorfismo desta enzima, da MTHFR. E se existe um polimorfismo, ela não converte o ácido fólico no folato. Então você está dando ácido fólico, mas ela não está usando o folato, que é o que realmente importa. E essa enzima aqui já está bem até provado que o polimorfismo dela, inclusive, está associado ao aumento de casos de autismo. Porque quando você dá ácido fólico
para uma gestante e ela não converte no folato, ela pode estar convertendo num subproduto que chama UNFO, e esse subproduto é o que aumenta o risco de autismo. Então é inclusive importante, eu tenho por prática, pegar as minhas pacientes que vão engravidar e eu faço um exame de polimorfismo dessa enzima aqui. Você pode solicitar, é um exame extremamente barato e você pode descobrir se você tem essa enzima funcionando bem ou não. Interessante saber disso, né? E aí quer ver como as coisas todas se ligam? A fase de acetilação é uma fase extremamente importante porque se você tiver aqui uma falha nessa fase, ela é a fase que aumenta a probabilidade de polimorfismos. Eu estou falando polimorfismo como se todo mundo soubesse que é isso, né? E na verdade é complicado. Polimorfismo é um erro que você pode herdar aonde você tem uma enzima que teria que trabalhar numa forma e ela trabalha na outra. Só que você pode herdar o polimorfismo ou você pode adquirir um polimorfismo. Por exemplo, um erro na fase de acetilação pode causar um polimorfismo. O primeiro polimorfismo descrito na história foi uma doença chamada anemia falciforme. A anemia falciforme é o típico exemplo de um polimorfismo. Anemia falciforme, muito comum, nem me lembro a data aqui, mas sabemos que a anemia falciforme tem uma prevalência maior na raça negra. A raça negra tem mais anemia falciforme. Então olha o que eu estou falando. Um erro na fase de acetilação pode promover polimorfismos. Eu acabei de falar que um polimorfismo dessa enzima, que está cada vez mais comum, faz um erro na fase de metilação. Vocês começam a entender que o corpo humano não é isolado, tudo isso aqui está interligado. Se uma fase erra, as outras se comprometem inteiras. Então você tem toda uma orquestra acontecendo no fígado e que se você não tem uma alimentação adequada, onde você dê um suporte de glicina, de ácido glutâmico, de cisteína, selênio, B12, aqui também na fase de metilação eu não citei, mas os três principais, aqui está ficando uma meleca aqui, vamos botar aqui, ó, os três cofatores principais da fase de metilação, vem de novo a vitamina B12 aqui, vem a vitamina B9, que é o ácido fólico, e vem a vitamina B6, que é o piridoxal fosfato, a piridoxina. Ó, olha o tanto de nutriente que você já sabe aqui que você precisa ter para poder fazer com que o teu fígado desempenhe o processo de detoxificação. E se você está com algum comprometimento aqui, obviamente isso vai trazer uma repercussão, uma doença, uma patologia. A gente sabe que a metilação, quando ocorre um erro, se você aumentar a tua homocisteína, além de aumento do risco cardíaco, como eu já falei, a homocisteína elevada também aumenta muito o risco de câncer e demência. Tá? Já está descrito quadros demenciais por aumento de homocisteína. Então, as doenças elas nunca são à toa. Elas acontecem quando existe um desajuste de algum dos processos bioquímicos do corpo. E que esses desajustes estão associados a péssimos hábitos de vida, já está claro isso para nós, a gente sabe disso. Então até quando você vai ficar aí ingerindo alimentos que estragam essa bagunça e se privando de ingerir alimentos realmente naturais que podem ofertar uma gama de nutrientes para fazer com que esse teu maquinário bioquímico todo trabalhe de forma coerente e de forma a prevenir doenças. Então talvez eu até fugi muito do assunto, vou voltar aqui. O que é fazer um processo de detox? O que é uma alimentação detox? Não é mágica, é simplesmente pegar o indivíduo, tirar tudo que possa comprometer a saúde do fígado, tira álcool, tira pesticida, tira alimentos industrializados em caixinha, em saquinhos, embalados, e oferece um monte de carga nutricional através de uma alimentação natural, rica em nutrientes, para buscar o equilíbrio desse fígado.
Junto com isso, obviamente, se o paciente tiver um excesso de gordura visceral, a gente vai fazer ele emagrecer durante um processo de detox. Ele tem que fazer atividade física, ele tem que aumentar a respiração, aprender a respirar, fazer técnicas de respiração diafragmática. Tudo isso é importante, né? E, inclusive, fazer um detox mental, que a gente sabe que a gente adoece muito por contato com sentimentos ruins, né? Nesse processo aqui, inclusive, aquele detox de pessoas tóxicas, que a gente sabe que existem muitas ao nosso redor. Bom, pessoal, o vídeo já está muito longo. Eu sei que eu falei muita bioquímica aqui, mas eu também sei que eu leio muitos comentários do que vocês escrevem abaixo dos vídeos e 2 ou 3 pessoas reclamam desse monte de nome feio e os outros, sei lá, 1000 pessoas que escrevem ali embaixo falam, pô, que legal, estou aprendendo muito. Então, eu estou botando aqui porque assim, você não é obrigado a decorar esses nomes, mas entenda todo o funcionamento. Mas se você gosta de bioquímica, então tá tudo aqui, ó. Esse quadro tá praticamente o resumo do detox do fígado, ok? Bom, e também importante entender que eu não quero que ninguém faça processos de detox, dieta de detox por conta. Todo indivíduo precisa ter um profissional que cuide da sua alimentação. Isso chama nutricionista. Obviamente, procure um nutricionista capacitado. A gente sabe que hoje nutricionistas que realmente trabalham com nutrigenômica são muito poucos. A maioria trabalham com dieta para emagrecer, dieta contando caloria. Procure um profissional que trabalhe com epigenética e nutrigenômica. Fica a dica, eu espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha, clica aqui e se inscreva aqui abaixo do link do vídeo, tem um link onde você pode fazer parte de um grupo VIP que vai receber conteúdo exclusivo do nosso canal. Obrigadão!